né? Hoje é a aula de número 2, né? Aula de número 2 da nossa matéria. O tema que está na plataforma é a natureza dos anjos, né? E eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de entrar lá na plataforma. Lá tem um texto, tá bom? O texto lá. Nós tiramos esse material de alguns livros. Esse aqui específico foi do Teologia Sistemática do Schaeffer, volume de número 1, tá bom? Lá está, assim, fatos gerais a respeito dos anjos, que na realidade é sobre a natureza dos anjos, tá bom? Para vocês aí que estão tendo a aula. Então, vocês podem lá entrar na plataforma e podem baixar o texto, podem fazer download se quiser, né? Mas tem que ler o texto e tem que fazer a sinopse, né? E postar lá. Outra coisa, lá nas informações, lá, introdutória, eu já postei lá 3 livros, tá bom? Em PDF lá, se vocês quiserem baixar, também fazer download lá, fiquem à vontade, tá bom? Para vocês mesmos, para a pesquisa de vocês, para a leitura de vocês, certo? O irmão Fábio está perguntando se é de acordo com a apostila. Sim, irmão Fábio, é de acordo com a apostila. Lógico que alguns textos foram acrescentados, tá bom? No lugar de outros, certo? Mas é aquela apostila mesmo que o irmão já tem, acho que o irmão comprou aqui, né? Tá bom? Só foi acrescentado mais uns textos só. Então tá. Amém. Vamos começar? Então, gente, quando a gente fala sobre anjos, né? As pessoas perguntam, tá, anjo, ele tem uma matéria específica? Tem, né? Ele foi criado, né? Se ele foi criado do quê? Não é mesmo? Tem uma matéria? Tem, mas qual matéria? Nós não sabemos, só sabemos que Deus usou o poder da sua palavra e eles vieram à existência, não é mesmo? Ele é espírito, ou os anjos são espíritos, né? Nós só sabemos uma coisa, que espíritos existem, e eles são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação, não é mesmo? Antes de eu continuar, deixa eu só perguntar uma coisa aqui para vocês. Está muito escuro a minha imagem aí, ou vocês acham que está? É a luz aqui. Está escuro, né? Tá bom, eu vou arrumar aqui a luz. Um minutinho. Deu uma melhorada? Amém. Então tá, vou até tirar o óculos agora, porque ficou melhor. Pois bem, meus irmãos. Sobre o Gabriel está perguntando sobre o filme Advogado do Diabo, né? Onde o senhor achou ele. Eu vou ver onde é que está, Gabriel. Eu acho que nós temos ele aqui no seminário, tá bom? A gente fornece para vocês, tá certo? Eu informo para vocês nas próximas aulas. Pois bem, meus irmãos. Então, sobre a questão dos anjos, né? Eles foram criados. A gente sabe que eles foram criados, são espíritos. Esses anjos, então, têm uma esfera angelical, como está aí nesse primeiro ponto, né? E assim como a revelação bíblica com respeito aos seres angelicais
é necessário considerar a esfera mais ampla da totalidade do universo e não a restrita com respeito aos marcos limitados dessa Terra. Ou seja, existe um mundo fora de tudo que foi criado. Existe um mundo além desse mundo que nós vivemos. A existência das coisas não estão condicionadas e restritas apenas à Terra, ao Sol, aos demais planetas, pelo menos os conhecidos. Não, existe um mundo real, pessoas, seres de personalidades espirituais que existem, elas existem, tá bom? Então é mais ou menos aí o que ele quer dizer com isso. A ciência arrisca fazer adivinhações, mas a Bíblia fala com autoridade sobre esse antigo problema. Está revelado que os anjos... Só esse aqui mais assim, tá bom? Está revelado que os anjos... Olha aí, Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Está vendo? Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, coisas visíveis são as coisas materiais. Está vendo? E as invisíveis, pastor João, são os anjos. Por isso, o Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 16, ele vai falar, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Está vendo? Aí é bem claro o texto, 1,16. Então, existe esse mundo espiritual, existe esse mundo invisível que foi criado. Essa questão de Jesus dizer em João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas, tem moradas para os salvos, mas tem morada também para os anjos, né? Assim como tem a morada do próprio Deus. Você quer ver o tanto que é interessante? Judas, verso 6, e não vai perguntar qual capítulo, porque só tem um capítulo em Judas, né? Está escrito aqui, olha aí, ó. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Vendo? Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Percebe? Deixaram, abandonaram a sua própria habitação. Então, existe uma outra criação, um outro mundo que, na realidade, ultrapassa, perpassa, né? Esse mundo visível, palpável, material que o ser humano vê e convive. O Dr. Hooker diz que os anjos estão ligados por uma espécie de corporação entre si mesmos. Considere os anjos de Deus associados à lei deles, é aquela que os dispõe como um exército, um em ordem e grau acima de outro. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os anjos foram criados em um número grande, né? Mas que dentro desse número de anjos existem anjos diferentes de outros, e existem anjos que têm um grau de poder maior do que outro. Ou, se você não quer usar a palavra poder, função. Existem aqueles anjos que têm funções diferentes dos outros. Portanto, existe uma hierarquia, né? Tá bom? Eu quero ler com você esse texto que está bem no final aí, que é Hebreus 12, 22, quando ele vai falar sobre os crentes no céu. E ele vai falar que eles chegaram lá na presença dos anjos. Verso de número 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, que é o céu, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Incontáveis hostes de anjos. De classes de anjos. Está vendo? De classificações de anjos. Perceberam a lógica da coisa?
Então, existe um mundo que, na realidade, esse planeta desconhece e que, muitas vezes, também o ser humano, principalmente que serve a Deus, desconhece. Milhões de criaturas espirituais andam invisíveis pela Terra quando estamos acordados e quando dormimos. Quando a visão natural do jovem de 2 Reis 6,17 foi aumentada, ele viu uma montanha cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor. Eliseu. Vocês lembram daquela história que Eliseu sabia dos segredos do rei, ele mandou lá um exército para pegar o profeta e possivelmente Geazi, meu Deus, estamos perdidos. E Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos dele. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê estava cercado, né? Eles estavam cercados, na realidade, de carruagens de fogo, vamos assim dizer, e seres, com certeza, anjos. É um mundo espiritual que existe. João testifica em Apocalipse 22, 8, 9. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, você sabe que João está vendo lá um anjo grande, enorme, né? E ele, então, se prostra para adorar o anjo. O anjo fala, não faz isso. Né? O que esse anjo fala? Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Eu simplesmente existo para servir vocês. Eu servi os profetas no Velho Testamento e também sirvo aqueles que guardam as palavras deste livro. Entende aí a lógica da coisa? Existe um mundo que esta realidade ignora e que não sabe e que diz que não tem. Mas a Bíblia é a autoridade para dizer para nós que existe e tem. Percebe, gente? Isso é muito importante para nós, tá? Continuemos, então. Então, lógico que a gente entendeu ou entende que esses anjos foram criados e que existe um mundo espiritual paralelo, não sei se a gente sobreposto ou paralelo a esse mundo material, existe esse mundo. Então, a gente tem que crer o quê? No segundo ponto, na realidade dos anjos. Os anjos são seres vivos da mais alta posição e da maior importância do universo. São auto-originados, auto-sustentados. E o que é auto-originados? Deus, o Pai, os criou autossustentados. São sustentados pelo próprio Deus. Capazes de auto-aniquilação. E aniquilação aqui não é extinção, deixar de existir, mas no sentido de não cumprir a ordem ou o princípio para o qual eles foram criados. Eles se aniquilam naquilo, tá bom? São seres morais livres. O que são seres morais livres? Livre-arbítrio. Se você não quiser falar livre-arbítrio, você fala poder de decisão ou autodeterminação. Poder de escolha, tá bom? Então, eles são agentes morais livres. Se você falar que Deus é um agente moral livre, só que ele não foi criado, mas você vai dizer que tem duas classes de seres em cima dessa terra, que são agentes morais livres, o homem e os anjos. Lógico que os anjos que caíram, de acordo com uma boa teoria, é que são demônios, também são agentes morais livres, sim, só que numa condição totalmente diferente da condição angelical. Pois bem, alguns dos anjos pecaram e não guardaram o seu estado original. 2 de Pedro 2,4 fala isso, e Judas, verso de número 6, que nós já lemos. Eles não guardaram o seu estado original. Qual é o estado original? Aquele que eles foram criados lá em cima, em santidade, justiça, retidão. Eles foram criados lá em cima. É o estado original. Não é o local onde eles moravam, mas é o estado, a condição e o estado. Qual era o estado? De santidade, de justiça, de retidão. Percebe?
Qual é a condição? De obediência, de fidelidade, de felicidade, de alegria, né? Mas o estado é um estado de santidade, apesar que eles foram criados numa relativa perfeição, numa santidade relativa, numa perfeição relativa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, que esses anjos estão passíveis de crescimento, de desenvolvimento, de aprimorar-se. E nós vamos falar muito sobre isso nas aulas posteriores. Eles vivem e movem-se em virtude da capacitação divina. Mesmo Miguel, o arcanjo, quando em controvérsia com Satanás, asseverou sua dependência de Deus. No verso 9, lá de Judas, né, quando Satanás apossou-se do corpo de Moisés, então Miguel veio e começou a lutar, a gladiar-se com Satanás para tomar o corpo de Moisés, que estava na posse, ou em posse de Satanás. E aí, para ele conseguir vencer, para ele conseguir tomar o corpo, ele usou: o Senhor te repreenda. Ele repreendeu Satanás no nome do Senhor. Então, nesse sentido, os anjos são totalmente dependentes de Deus, tá bom? Da capacitação divina. Outra coisa que você tem que entender é que anjos, eles não estão se locomovendo para lá e para cá sem ordem, tá bom? Os anjos, um anjo veio dar uma passeio aqui na Terra, está ali na esquina, lá, olhando para um lado e para o outro, entendeu? Com a mão no bolso. Está fazendo aqui, anjo? Estou aqui esparecendo um pouquinho. Não. Anjo não é assim, gente. Anjo, ele, na realidade, só se locomove pela expressa ordem de Deus. E ele só executa alguma coisa com a ordem de Deus e com a capacitação divina. Tá bom? Eles são totalmente dependentes de Deus para ir e vir e também para realizar qualquer ação. Pois bem, continuamos. A relativa importância de anjos e homens. Os anjos são importantes? São. E os homens? Também são. As Escrituras sustentam que o homem foi feito por um pouco menor do que os anjos. Isso está registrado em Salmos, de número 8, verso 4 e 5, e citado pelo autor aos Hebreus, no capítulo 2, versos 6 e 7, quando está aplicando isso ao próprio Cristo. Então, em qual sentido que os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos? A Bíblia afirma que o homem foi feito à imagem de Deus. Esta não é dita a respeito dos anjos, tá? Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e os anjos não, então, em questão de importância, parece que o ser humano é mais importante do que os anjos. Os anjos são importantes. Mas por que que os homens são importantes e possivelmente mais importantes? Porque os anjos foram criados para servirem aos homens. Foram criados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Mas em qual sentido a gente pode dizer que os anjos são maiores? Feito um pouco menor do que os anjos. Então, os anjos foram um patamar maior. Anjos são espíritos. O ser humano é matéria. É uma matéria. Os anjos não têm a limitação que o ser humano tem a limitação enquanto em corpo. Parece que é isso. Parece que a ideia é essa, né? E há uma discussão entre os teólogos sobre isso, tá bom? Mas pensemos um pouquinho. Nenhuma consideração da importância relativa dos anjos, quando comparado ao homem, será completa quando falha em observar que o homem, embora agora afundado no poço de perdição e num tremedal de lama, seja quando redimido, é levado a um lugar seguro sobre a rocha, como diz Salmos 40, verso 2, e destinado a ser conforme ou conformado à imagem de Cristo, cujo estado final está muito acima dos anjos.
Então, dá para entender que essa condição humana hoje aqui, né, é que torna esse homem feito um pouco menor do que os anjos. Em questão de estrutura, não. Em questão de estrutura, o ser humano tem uma importância tremenda, criado à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? A personalidade dos anjos. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala de uma pessoa. Tá? Quer dizer que o anjo é uma pessoa? É uma pessoa. Ele só não tem corpo e alma, e nem espírito humano. Se você é tricótomo, né? Se você é dicótomo, é corpo e alma, corpo e espírito. Mas se você é tricótomo, corpo, alma e espírito. Então, mas isso não quer dizer que ele não seja, o anjo não seja uma personalidade, uma pessoa que pensa, que tem razão, consciência, vontade própria. Né? Ele tem tudo isso. Ele tem as características da personalidade. Então, a verdade sobre a personalidade dos anjos é também acompanhada de dificuldades. Embora possa variar o serviço ou a dignidade deles, não há sugestão na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes do que outros. Todos os aspectos da personalidade são atribuídos aos anjos. Eles são seres individuais. Portanto, uma personalidade difere da outra. O João é uma personalidade, vou pegar aqui, o Fábio é uma personalidade diferente. Então, um anjo não é o outro anjo. Um anjo é um anjo, o outro anjo é outro, né? São seres individuais. Ainda que espíritos. Experimentam emoções, tá vendo? E prestam uma adoração inteligente. O Salmo 148:2 diz isso. Contemplam com o devido entendimento a face do Pai, ou seja, eles têm entendimento, eles têm emoção, eles são inteligentes, eles têm entendimento. Contempla a face do Pai. Mateus 18, verso 10, Jesus falou isso. Conhecem as suas limitações. Conhecem as suas limitações. Entende a sua própria estrutura. Sua inferioridade em relação ao Filho de Deus, também ele entende. E se você ler o texto de Hebreus, capítulo 1, de 4 a 14, lá está falando da superioridade de Cristo em relação aos anjos, principalmente em relação à divindade de Cristo, né? Tá bom? E aí você vai ver que esse texto de Hebreus 1, verso 14, olha para você ver. Capítulo de número 1, verso de número 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha aí que coisa. Está vendo? E no caso dos anjos caídos, talvez aí, para aqueles que acreditam, eu acho que são os anjos, os demônios, né? Conhecem a sua capacidade para o mal também. Eles sabem, eles conhecem o poder que eles têm para fazer o mal. Então, os anjos têm essas características da personalidade, né? Eles são seres individuais, eles são inteligentes, eles têm entendimento, eles conhecem, portanto, têm razão, consciência e vontade, né? Eles sabem, eles sabem. A criação e o modo de existência dos anjos. Opa, aqui chegou num lugar muito legal. Qual foi o modo da criação dos anjos e qual é o modo de existência desses anjos, né? Então, aqui está. É deduzido de Colossenses, capítulo de número 1, 16, 17, que todos os anjos foram criados simultaneamente. Para isso, a gente lê de novo 16, 17, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, foram criadas nele. Então, as coisas invisíveis foram criadas nele. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A hierarquia angelical. Então, essa hierarquia angelical, que é invisível,
foi criada em quem? Em Cristo. Aí, ó. Continue no verso 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, falando de Cristo. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Então, o que ele quer dizer aqui para nós? Ele quer dizer o seguinte, que os anjos, eles vieram à existência quando as coisas visíveis começaram a existir. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para os estudiosos, ali naquele momento que ele criou os céus e a terra, ali também ele criou os anjos. Ali. Chamada criação imediata, criação sem material pré-existente. Ele falou e surgiu. Tá legal? E aí você observa que o texto diz, porque nele, em Cristo, nele foram criados. Por meio dele e para ele, então, nele como origem, por meio dele como agente, como processo histórico, para ele, para serem dele, como objetivo final, finalidade, serem dele. Então, tudo foi criado para ser dele, e o verso 17 diz, tudo subsiste nele. Então, nada passa a existir sem Cristo, continua existindo sem Cristo, e não tem uma finalidade boa sem Cristo. O que ele está dizendo no final? Porque tudo é sustentado por Cristo. Tudo. Até aqueles que não servem a Deus é sustentado por ele. A hierarquia que está aqui, quem estabeleceu foi Deus em Cristo. Então, em Cristo é sustentado a hierarquia. Percebe a lógica da coisa? Então, existe Jesus, então a hierarquia existe. Enquanto Jesus existe, a obra dele está valendo, então a hierarquia também está valendo. A hierarquia angelical. Não se muda. É desse jeito. Isso equivale um princípio para nós, né? Por exemplo, lá na família, no casamento, tem um princípio, marido, mulher, tem? Pois é, então foi criado em Cristo. Esse princípio de hierarquia está aí, está vendo? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do varão, o varão é o cabeça da mulher. Foi criado em Cristo. Não tem jeito de mudar, não. Percebe? Os filhos devem honrar os pais, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é princípio, está lá, também foi criado, não tem como. Quebrou o princípio, vai se dar mal na vida. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que esses anjos foram criados desse jeito, em Cristo, com essa hierarquia, para funcionar desse jeito. Coisa linda. E é Cristo que os sustenta, é Cristo que sustenta essa hierarquia, não se quebra essa hierarquia. Apesar que alguns anjos debandaram, vamos assim dizer, foram embora. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Okay? Agora, observa, de igual modo, é deduzido que a criação dos anjos foi concluída naquele tempo e que nenhum mais será acrescentado ao seu número. Portanto, o que ele está dizendo é que a hierarquia que foi criada não aumenta nem diminui, e o número dos anjos também não aumenta nem diminui. Eles não são sujeitos à morte ou qualquer forma de extinção. Entretanto, eles não diminuem, como também não aumentam. Então, a criação, ou o modo de criação em Cristo, não é que foi esse modo de criação em Cristo hierárquico, está vendo? Então, como é que é essa existência dos anjos? Viver em hierarquia, viver sustentado em Cristo Jesus. Portanto, a ideia é que eles vivam para a glória de Cristo, para louvar a Cristo Jesus. E aleluia por isso. Colossenses, então, está aí citado para vocês, porque nele foram criadas todas as coisas, né? Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. Está vendo aí? Tudo foi criado por ele, para ele. Porque lá no início está como? Porque nele, por ele e para ele.
Ele é anjo de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Os anjos, em comum com todos os outros seres morais, foram criados por Cristo e para Cristo, de modo que permanecem para sempre, para o louvor de sua glória. Só isso aqui já é suficiente para que a gente crie em nós um temor e uma reverência à pessoa de Cristo, só pela criação dos anjos. Aqui já traz uma revelação para nós. Primeiro, pense, os anjos foram criados com um objetivo específico. Serem de Cristo, manterem-se numa hierarquia na qual foram criados em Cristo. E eles são sustentados, em segundo lugar, por Cristo. Para quê, pastor João? Para viver para a glória de Cristo? Sim. Como? Servindo a Deus, executando os seus juízos, como também servindo aos santos. Oh, que maravilha! Nós somos privilegiados, está vendo, irmão? Os anjos foram criados para servir a nós. A criação, de uma forma em geral, fora feita para servir a nós, sabia? Ah, você planta o arroz você faz o que com o arroz? Você planta lá o maracujá, você faz o que com o maracujá? Percebe? A criação existe para servir a nós. Os anjos foram criados para servir a nós. Então, Deus é o Criador, portanto, ele deve ser servido. Mas ele cria o ser humano adora a Deus. Aí Deus cria tudo, mas vai criando todas as demais coisas para servir o ser humano. Ele deu tudo para nós. A única coisa que ele quer é que a gente apenas sirva a ele, só isso. E as demais coisas sirvam a gente. Que coisa linda, né, irmãos? Os anjos te servindo, os animais têm que te servir. Quer dizer, isso é de uma grandeza, isso demonstra que você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa muito importante, né? Glórias a Deus por isso. O diabo sabe disso, né? Certo? Continuemos, então. A morada dos anjos. A morada dos anjos. A morada dos anjos é igualmente um assunto definitivo de revelação. Uma insinuação já foi registrada anteriormente sobre a verdade de que o universo todo é habitado por inumeráveis hostes de seres espirituais. É verdade. Aproveitar aqui e lembrar vocês se lembram que lá em Judas verso 6, que os anjos não guardaram a sua habitação, né? Nem seu estado original. Lembra que nós citamos aqui também o capítulo 14 de João, verso 2, né? Que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Jesus falou. Moradas para todo mundo, não é só para o justo, não. Percebe? Então, olha aqui, ó. Pelo uso da frase, os anjos que estão no céu, Marcos 13:32, Jesus está dizendo isso. Jesus está falando nesse texto. Cristo definitivamente assevera que os anjos habitam as esferas celestiais. Então, você tem o céu, 3 tipos de céu, né? O céu atmosférico, onde tem aí a atmosfera. O céu estelar, ou seja, o segundo céu, onde tem os planetas, aí, esse espaço sideral aí, que ninguém sabe o tamanho, uns dizem que ele tem fim, outros falam que ele é infinito. E o terceiro céu, que é o céu dos céus, onde Deus habita. E Paulo fala isso em 2 aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz que eu conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, foi ao terceiro céu, lá onde Deus habita. Então, ali a gente sabe que tem 3, né? Para o judeu tem 7, mas, biblicamente, Paulo diz que foi ao terceiro céu, então, o primeiro é esse, onde tem a atmosfera, o segundo, aí o estelar, onde tem os planetas, e o terceiro é o céu dos céus. Então, é lá onde os anjos habitam, na presença de Deus, né? É lá. Observa que Paulo escreve aos Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu venha, desça, e vos ensine outro evangelho que não seja o que ele estava ensinando, você deveria considerar anátema.
Maldição. Olha o Efésios 3,15. E do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. No caso, Deus Pai e Deus Filho, né? Toma o nome lá no céu. Principalmente, ele está falando do Pai. Então, observa a família nos céus e a família na terra. Família no céu não é só de quem partiu para lá. Também os anjos são incluídos, né? Família nos céus e na terra. Percebe? Igualmente, na oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, eles foram instruídos a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma perguntinha interessante aqui para nós. Quem é que está fazendo a vontade do Pai lá no céu? Né? Imagine quem está fazendo a vontade do Pai lá no céu. Os anjos. São os anjos que estão fazendo a vontade do Pai lá no céu. E isso tem muitas implicações, tem muitos ensinamentos, muitos princípios que podem ser ensinados, tá bom? Que não cabe aqui na nossa aula. Aqui é só para a gente ver sobre a questão da morada dos anjos. Tá? Continuemos, então. O número dos anjos. Já falamos um pouco sobre isso. A alusão ao número dos anjos é um dos superlativos da Bíblia. Eles são ali descritos como multidões, que nenhum homem poderia contar. É significativo que, como a frase as hostes do céu descreve tanto as estrelas materiais quanto os anjos. Estes últimos possam ser tantos como o número dos primeiros. Em Gênesis 15, 5, quando Deus fala para Abraão, né, lá para o céu e contar as estrelas, né, já se podia contar. É a mesma coisa, as estrelas no sentido de astros, são inumeráveis, a gente não sabe o número, assim também os anjos. Ninguém sabe o número dos anjos. A Bíblia fala de miríades de miríades, milhões de milhões, hostes, né? Milhares de milhares, mas não tem nenhum lugar na Bíblia que fala o número exato dos anjos. Só Deus sabe. De maneira que eles aumentam? Não. Eles diminuem? Também não. É aquele número X. Tá bom? Continuemos. O poder dos anjos. Anjo tem muito poder? Muito poder. Tem muito. O que é verdadeiro de todas as criaturas relativo ao poder que elas exercem é igualmente verdadeiro dos anjos. O poder deles é derivado de Deus. O poder deles, conquanto grande, é restrito. Eles são incapazes de fazer aquelas coisas que são peculiares da divindade. Que coisas que são somente da divindade? Deus. Olha lá, criar. E nesse sentido, criar, ação sem o uso de meios. Ou sondar o coração humano. Pensa ele criar algo sem existir uma outra coisa. Percebe? Então, ele fala e acontece, surge. Então, o que ele está dizendo é isso, ó, criar ação sem o uso de meios. Então, Deus falou, os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Né? Não tinha nada. Agora, do verso 3 em diante, aí já existiam as coisas. Aí ele pega e vai modelando as coisas. Não é mesmo? Um anjo pode criar algo, fazer surgir algo do nada? Não, só Deus faz isso. Ah, e o diabo faz? Também não faz, tá bom? Não tem como. Agora, um anjo pode manipular aquilo que existe? Pode, se Deus assim o ordenar. E o diabo pode manipular? Pode, e manipula. Ele não cria nada, ele manipula, ele forja as situações, ele faz com aquilo que já existe, né, ser manipulado. De maneira que ele forja situações, ele cria ilusões, ele modifica forma, bom, modifica tamanhos, intensidades, velocidades, mas ele não pode criar do nada. Bom?
Outra coisa, sondar o coração humano. Um anjo pode sondar o coração? Não, ele não é onisciente. Esse atributo só pertence a Deus, né? Onisciência. Duas palavras latinas. Omnis com scientia, né? Omnis, toda ciência, ciência, todo conhecimento. Só ele, só o Senhor Deus tem esse atributo. Nenhum ser criado, seja anjo, seja demônio, não foi Deus que criou demônio, eles se tornaram demônios, nem ser humano tem essa capacidade, tá bom? Mas eles podem manipular, o demônio pode manipular para a pessoa revelar o que está na sua mente e seu coração? Pode, e acontece, tá bom? Ok. Eles podem influenciar a mente humana como uma criatura pode influenciar outra? Pode influenciar. E é tanto isso que Paulo fala em Timóteo, dizendo que muitos dão ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Doutrina e ensinamento. E para fazer ficar mais fácil, lembra lá da serpente no capítulo 3 de Gênesis? Aquela árvore lá e aquele fruto, Eva via plantar a árvore como fruto todos os dias. Mas naquele dia, ela olhou para aquele negócio lá e o texto diz que ela viu que aquela árvore era boa para dar entendimento. Mas ela não tinha visto isso antes. Então ele forjou, ele manipulou a mente de Eva, tá bom? Ele influenciou ela a ver a mais do que era a realidade. Tipo uma ilusão, vamos assim dizer, uma de ótica, uma distorção da realidade, ele pode manipular, tá bom? Agora, um anjo, ele faz isso? Não, ele não vai fazer isso porque Deus não permite, certo? Eles são poderosos. Olha bem o Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens. Lembra lá de Josafá? Aquela guerra, o negócio estava feio lá. Canta, Josafá, bota o povo para cantar. Um anjo foi lá, um anjo só, e matou 185 mil soldados inimigos. Ele tem muito poder, o anjo, viu? É muito poder, não é pouco não, tá certo? Poderoso. Aí, o mais importante, não é nem isso, né, gente? O mais importante é que, quando a gente fala sobre esses anjos que são poderosos, desse jeito, eles foram criados para servir quem, gente? Eles foram criados para servir a nós. Não é mesmo? Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar e responder aqui a pergunta da irmã Marta. Eles podem transfigurarem, mudarem de imagem, tipo, transformarem em uma forma de animais? O demônio pode forjar isso, né? Mas anjos não. Anjos vai transformar para quê, né? Eles só fazem alguma coisa pela expressa ordem de Deus. Então, eles não podem fazer isso. Mas os demônios fazem isso, tá? Pois bem, meus irmãos, então eu gostaria de que vocês... Eu vou abrir agora um momento, agora para vocês, perguntas. Um momento de pergunta para vocês até aqui, para a gente dar os passos seguintes. Pois não. Eu abro aí, se alguém quiser habilitar o microfone, se alguém quiser escrever, se alguém quiser habilitar a câmera e fazer uma pergunta, fazer uma colocação, eu dou a você agora a oportunidade. O Gabriel falou que está tudo certo. Tudo certo, Gabriel? Então, a Lana também. Tudo legal. Povo inteligente, né? Compreende tudo. Então, pastor, Sim, o resumo de tudo que o senhor falou, então, até agora,
é que os anjos estão condicionados a obedecer ao Senhor. Tudo aquilo Sim, que eles fazem, executam, é tudo o que o Senhor ordenou. Nada fora disso, né? sim, Mara, é isso mesmo. Eles Uhum. não podem agir fora do mandato de Deus. E é interessante, a sua pergunta é o seguinte, porque a gente pensa que anjos eles estão se locomovendo a partir da vontade deles. Por exemplo, você tem vontade de ir lá no mercado, você vai. Você tem vontade de ir lá no dar um passeio lá no parque, você vai. Anjo não é assim. Anjo não sai sem a expressa ordem de Deus. Não tem como ele sair. Então, nada eles fazem sem Deus ordenar. Então, a ideia de, por exemplo, quando a gente está orando e pedindo ao Senhor alguma coisa, e o anjo vem dar essa resposta, é porque o Senhor já determinou. No caso, ele foi uma ordem, né, determinada pelo Senhor, ele é apenas o mensageiro, Perfeitamente. Então, né? geralmente a gente faz o quê? Né? E aí já vou aproveitar aqui a sua colocação e vou responder o Fábio. Né? O que acontece? Quando você vai orar, você não ora para o anjo, você ora para Aham. Deus. Né? A gente ora para Deus. Senhor, envia anjos, ou envia um anjo, Senhor, para me ajudar. Eu preciso do Senhor. Envia anjo com espada desembainhada aqui para lutar para mim, abrir o caminho. Né? Porque os anjos eles têm ministérios específicos, que nós vamos começar a ver isso na aula da semana que vem. Ministérios específicos. Se eles têm hierarquia específica, então eles têm ministério específico, portanto, funções específicas, trabalhos, serviços específicos. Né? Tem anjos, por exemplo, que eles vivem para consolar. Eles consolam. Eu vou mostrar para vocês ainda hoje isso. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você ora para Deus de anjo, Senhor. E eu já tive experiência assim. Alguns de vocês que já pegaram aula comigo sabem, né? Como eu já vi anjos e aqueles 3 anjos, por exemplo, que entraram no meu quarto, eu deitado na minha cama, ruim, e eles, 3 anjos, né? E aquele que é da direita trazia uma bandeja cheia de instrumentos cirúrgicos, né? O do meio que comandava, o da esquerda era para proteger o local, e ele veio e passou a mão na minha cabeça aqui, ó, e cortou, e abriu, e fez uma cirurgia na minha cabeça. E conversava, eu escutava eles conversando e tal, né? E daqui a pouco ele passou lá e falou assim, passou a mão e falou, pronto, vamos embora. Aí os 3 saíram, passaram pela porta fechada, passou, foi embora. Eu voltei em mim. Eu entendendo que eu estava fora, né? Eu estava fora, eu saí do meu corpo nesse dia, eu vi o meu corpo estendido em cima da cama, né? Foi um êxtase, né, que eu tive, foi fantástico, maravilhoso. E se isso não acontece, eu tinha morrido, né? Tinha morrido. E aí você vai falar assim, tá, eu já vi anjos, tem anjos diferentes? Eu já vi anjos mais de uma vez. Teve uma outra vez que eu tive uma visão, e aí depois eu vou contar para vocês essa experiência. Depois, um dia, o Senhor me levou lá em cima, no céu, já fui lá, né? Me levou em espírito lá. E lá eu vi anjos lá, e é diferente. Os que eu vi, todos esses que eu vi, são diferentes um do outro. Mas todos eles têm uma função específica. O que estava lá tinha uma função, esse outro que eu vi na visão, montado no cavalo, tinha uma função, e esses 3 tiveram uma função diferente. Né? Então, o mais importante disso tudo é que eles estão colocados a serviço nosso, a serviço de quem vai herdar a salvação. Isso é de uma importância fenomenal, vamos assim Ô, dizer. ô, pastor, então aquela, tipo assim, porque tem igreja que às vezes tá orando e fala, tem um anjo do Senhor aqui, aí o povo fica todo alvoroçado, né? Aquela, dá uma ideia de que o povo adora mais o anjo, porque tá ali, né? Tem umas igrejas assim, só que acho que não fica claro para eles que se tem um anjo ali, se alguém viu, ou se o Senhor realmente enviou, é de ordem do Senhor, né? Jesus. Porque Perfeitamente. as igrejas precisam tomar esse tipo de cuidado, né? Tem Isso é, adorado mais a anjo do que a Deus, às vezes.
Tem que tomar muito cuidado mesmo. Essa questão, por exemplo, de uma pessoa falar, tem anjos aqui dentro da igreja, eu vi. O anjo, ele é portador de glória, ele tem muito poder, mas muito poder, entendeu? Então, se um anjo vir e ele for lá na igreja lá, você pode ter certeza, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Agora, tem um anjo aqui, não acontece nada, pode desconfiar desse negócio, entendeu? Uma vez eu estava numa igreja e tinha um moço que toda vez que ele pegava o microfone, ele era o co-pastor da igreja, pegava o microfone, tem um anjo aqui agora, ele fechava o olho assim, ele vai entrando agora na porta lá e vem pelo corredor e tal. Aí passou algum tempo, o camarada estava em pecado, não acontecia nada, né? Tá, que Deus o abençoe, que Deus dê a ele, tenha dado a ele o arrependimento e aquilo que ele precisava, né? Pois bem, agora deixa eu contar um outro testemunho para vocês, aproveitando, falando sobre isso. Porque é muito poder, tá certo? E quando o anjo vem, ele vem com a expressa ordem de Deus. Não vem assim, sem mais nem menos, sem saber o que ele vai fazer, de maneira nenhuma. Vem com propósito. Então, o que aconteceu um dia? Aconteceu que eu estava, né, eu morava no Gurupi Tocantins, eu era um jovem, e eu morava no meio do mato, lá num setor, só eu e Deus, e eu orava muito. Muito mesmo. Eu orava e jejuava muito, mas muito. Eu orava, o mínimo que eu orava por dia era 3 horas. O mínimo que eu orava por dia. Né? E eu tinha uma oração à meia-noite. Eu começava essa oração à meia-noite e não tinha hora para terminar, não. E num dia eu estava em jejum, e aí ainda, eu passava o dia todo em jejum, tinha dia que eu ia entregar o jejum, era 11 da noite, entendeu? E eu estava ainda nesse processo todo. E fui orar, estava orando dentro da casa só eu. E aí, meus irmãos, a casa começou a ficar cheia. Aí você via, eu não vi. Essa eu não vi. Não vi mesmo, não. Mas eu sentia. Gente de Deus, a casa parece que encheu de algo assim, sabe? No mundo espiritual é a coisa mais incrível do mundo. Ficou cheia, 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 sabe? E veio uma alegria em mim, uma coisa tão forte em mim, que eu não queria mais esse mundo, eu não queria mais nada. Era muito forte. E eu saí de joelho, andando de joelho dentro da casa. Machuquei até o joelho, entendeu? Aí eu não contentei, eu queria arrastar, eu fiquei de quatro e fui andando, para não dar vontade de passar debaixo dos móveis, sabe? Arrastar no chão, rolar no chão, de tanto alegria. Não contentei, aí saí assim, em pé, e eu sentia assim aquelas ondas que aspiravam, vinha assim e batia assim, batia em mim assim, sabe? Batia em mim. E cada uma dessas era mais alegria. Não dava. Só quem experimentou um negócio muito forte, sabe? Aí, eu ia lá para a madrugada, já estava mole, sabe? E eu saí pulando, assim, tentando, sabe? Tentando pegar aquilo. Era muito forte. Aí eu já estava bem cansado, fraquinho, sabe? Deitei na cama. Eu deitei na cama assim, aquela presença, sabe? Apaguei. Tá. Acordei no outro dia, cedinho. E naquele final de semana eu fiz uma viagem. Eu fui para uma cidade chamada Porto Nacional, no Tocantins. Eu fui pregar lá. Aí, nessa cidade, era um sábado. Eu estava lá, os irmãos falaram assim: vamos agora orar para a gente ir para a igreja? Vamos. Começamos a orar. Aí Deus tomou uma profeta. Eu acho que vocês acreditam em profeta, né, gente? Eu acho, né? Eu acredito muito em dons espirituais, em profeta. Eu acredito muito em manifestação de dons proféticos. Eu creio em tudo. Você não imagina o tanto que eu, pela experiência, pelo que eu já vivi na vida, né? Aí Deus tomou uma profeta lá e falou assim: meu servo, eu te visitei essa semana lá naquele lugar onde tu moras. Aí falou um monte de coisa comigo e falou assim: olha para você ver o tanto que isso é forte. Assim, e eu coloquei um anjo à cabeceira direita da tua cama e um anjo à cabeceira esquerda da tua cama para te proteger, porque o teu inimigo está furioso com você. Aí eu entendi naquela hora que eu deitei na cama que fez assim, deu
Percebe? Meus irmãos, é forte. Esse foi o único que eu não vi. Esse. Mas os outros eu vi. Entendeu? Então, meus irmãos, pense nisso. Pensa nesse ministério fantástico que é o ministério angelical, essa esfera angelical muito abrangente, que, infelizmente, o mundo não sabe, ignora, mas que, infelizmente, também a igreja está ignorando. Tem pastores que não acreditam nesse negócio. Tem gente que não acredita, tem crente que não acredita. Eu, quando eu era mais novo, se esse anjo existe, eu quero ver esse negócio. É lógico que Deus não vai mostrar um anjo, o anjo não vai vir até você, simplesmente por vir. É quando tiver uma necessidade. Então, começa a dedicar-se a Deus para você ver como é que Deus manifesta. É forte. E eu quero agora, para a gente continuar na aula aí, né? Eu quero mostrar 2 textos para vocês. E respondendo aqui, anjos usa roupas, sim. Esses anjos que eu vi, todos usavam roupas, tá? Tá bom? Menos o do céu. O do céu não vi, eu vi só o rosto dele. O do céu, que eu estava lá no céu, eu vi só o rosto. Mas com certeza tinha roupa. Mas os demais que eu vi, tinha roupa, tá? Tudo branca. Mas não é esse branco que nós temos aqui, entendeu? É um branco que brilha, é um negócio fantástico, maravilhoso. Tá bom? Então, mediante isso, sobre essa questão aí dos anjos, eu gostaria que você visse aqui comigo o capítulo de número 26 de Mateus. E aí eu queria mostrar para você ver sobre Jesus. Uma coisa bem interessante sobre Jesus aí. Né? O capítulo de número 26, verso de número verso de número 36. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Tem texto que fala triste e angustiado até a morte. Está aqui. Está vendo? Agora, eu queria que você fosse lá para Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. Não assusta, porque a Bíblia são detalhes, e esses detalhes fazem a diferença. Verso de número 42, 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Conferiram aí? Perceberam? O anjo confortava Jesus. Deu para entender, gente, aí? O anjo o confortava. E essa ideia de confortar aqui é confortar mesmo. Trazer ânimo, viu? A ideia de animá-lo, de jogá-lo para cima. Falar, opa, vamos aí, alega, renova, vai. Entendeu? Então tem anjo que tem anjo que conforta. Maravilha, né, irmãos? Não é legal isso? Fantástico. Tá aí, ó. Mas tem um outro detalhezinho também, tá? Eu gostaria que você olhasse aí o capítulo de número 4, né? O capítulo de número 4. Deixa eu ver aqui se... o capítulo 4 de Mateus, né, gente? Eu estou aqui em Lucas. Capítulo 4 de Mateus. Depois que Jesus terminou aqueles 40 dias de jejum, ele teve fome. O diabo, então, o tentou, né?
E tentou mesmo. E aí, terminado a tentação, olha o que acontece aqui. Olha aí para você ver. Capítulo de número 4, tá bom? Versículo de número 11. Olha aí. Com isto, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Nossa, que coisa fantástica. Os anjos o serviram. O que é servir aqui? A ideia de diaconia. Mas o que Jesus estava precisando? De água. O que ele estava precisando mais? De comida. E vocês acham que os anjos trouxeram o que para ele? O que vocês acham? Será que eles fizeram um banquete para Jesus ali ou não? Ah, mas anjo vai preocupar com isso, pastor João? O bendito do Marcos vai falar a mesma coisa, né? Quando fala da tentação. Capítulo de número 1, né? Sua tentação. Verso de número 12 e 13. Capítulo 1 de Marcos, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, falando da mesma tentação, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Agora observa, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, observa que, além da tentação de Satanás, estava com as feras. Que feras são essas? Será que são animais peçonhentos? Animais selváticos? É num deserto, né? Mas quem é que estava protegendo ele lá? Pensa ele bem fraquinho no deserto, aparece um puma lá, aparece lá um urso, sei lá, aparece um animal faminto, e Jesus lá, né? Enquanto o corpo não está comendo, está fragilizado. Pensa, uma noite, 2 noites, 1 dia, 2 dias, 20 dias, 20 noites, 30 dias, 30 noites, está lá. Você pensa o tanto que ele foi visado, não somente por Satanás, mas o tanto que ele foi visado também por animais ferozes, predadores. E por que eles não chegaram lá? Porque os anjos estavam. Os anjos estavam. E eu fico pensando, quando esses anjos, então, quando ele terminou, eles vieram cuidar de Jesus, eu fico pensando no tamanho, né? O tamanho do banquete que eles fizeram para Jesus. E depois, quando ele está naquela angústia lá no Getsemane, o anjo vem confortar ele, que é a ideia de animá-lo, né? Pastor, o anjo faz isso mesmo, faz. Lembra de Eliseu, desculpa, Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel? O texto diz que ele foge de Jezabel, fala, eu fiquei só, na verdade, não tem ninguém. Não, Elias, eu reservei 7.000, rapaz. Você está reclamando? Então você vai lá para o Ribeiro de Quirite, tá bom? Tá certo? Você vai lá e fica lá. Mas aí o texto diz que veio um anjo do céu, veio um anjo. Depois, debaixo da árvore, aonde ele estava descansando, e o texto diz que ele trouxe comida, fez um banquete para Elias. Para Elias. Elias, levanta e come, porque a tua caminhada é longa. E o texto diz, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora a pergunta é, que comidinha forte é essa, né, irmãos? O que tinha nessa comida de especial, né? Percebe? Quem é que trouxe? Os anjos. Os anjos que trouxeram. Maravilha, irmão. Então, existe um mundo espiritual, não é mesmo? A nosso dispor, ao seu dispor. Deus está além desse mundo materializado. Ele é transcendente, mas graças a Deus ele é imanente, ele é presente aqui. Ele não abandonou essa criação. E você serve a ele, é filho dele. Os anjos estão à disposição. É interessante que
Aqui o Gabriel colocou Hebreus 1,14, né? Gabriel colocou aí, né? Que eles são espírito ministradores em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Meu Deus, que coisa fantástica! Então, nós temos anjos ao nosso dispor. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Então, vamos nos alegrar, vamos nos animar. O ministério angelical é uma realidade. Eles não foram criados, né, para eles alcançarem a satisfação neles mesmos. Eles não foram criados para servirem a eles mesmos. Não, não foi. Nós somos criados para servir a Deus. E os anjos foram criados para servir a Deus, servindo a nós. Viu que coisa linda? Aleluia! Glória a Deus. Assim como as demais coisas têm que nos servir. Por isso é que Deus condena quando o ser humano se torna escravo das coisas que foram criadas. Porque você foi criado maior do que essas coisas. Então, tudo aquilo que foi criado maior importância, você serve às coisas criadas e se torna, então, contrário aos princípios estabelecidos, portanto, que coisa, né? Para a gente fechar essa aula, vocês se lembram da ideia lá quando, no capítulo de número 9, lá de Daniel, quando o anjo, né, chega para Daniel, Daniel, homem muito amado, no princípio da tua súplica, tua oração, tu fostes ouvido. E eu vim para te trazer a notícia. Ele fala que no princípio, aí ele foi descer, no primeiro dia que Daniel começou a orar, ele foi descer, e o príncipe da Pérsia, que é Satanás, não deixou. Aí Deus enviou o arcanjo Miguel, e aí ele permitiu ele descer. Mas eu não quero nem esse detalhe aqui. Eu quero o detalhe de duas coisas principais. A primeira delas é que o anjo sabia o nome de Daniel. Percebe? Os anjos nos conhecem. Vou repetir. Os anjos nos conhecem. Os anjos conhecem aqueles que servem a Deus. Percebeu a lógica da coisa? Mas observa que dentro desse primeiro ponto, os anjos nos conhecem, observa que ele conhece também o quê? Ele conhece o amor que é dado a nós. Homem, Daniel, homem muito amado. Então, ele, além de conhecer Daniel, ele conhecia o amor que era dispensado a Daniel. O que é isso, gente? Isso é fabuloso demais, gente. Fantástico. Maravilha. E a segunda coisa, desculpe, né? Que aí eu falei que eram duas, é que os anjos sabem quando o crente ora. Viu? Ele sabe. Observe, no princípio das tuas súplicas, eu fui enviado. Viu a lógica da coisa? Então, é o motivo de nós nos alegrarmos, glorificar a Deus e agradecer a Deus pelo ministério angelical, né? Quer dizer, eles estão aí a serviço nosso, tá certo? Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Amém, então. Pois bem. Pastor João? Sim, pois não. Tira só uma dúvida minha aqui, que eu coloquei lá no começo da aula, mas o senhor não visualizou. Semana que vem nós vamos normal? Semana que vem, se tem aula normal. Semana que vem, você está falando? Isso. Ah, tá. O que acontece? Eu estou conversando com a Gersilene, né, para a gente ver se as escolas vão parar. Se a parte de educação em geral for parar e for obrigatória, a gente tem que parar. Se não for obrigatória, eu acho que a gente pode continuar, não sei, né? Mas o que vocês acham? A escola pode determinar, mas o que vocês acham? Tem muita gente que gosta de dar uma viajada, sair mais dessa pandemia. Deus me livre, misericórdia. Né?
Ah, tem muita coisa aqui que vocês escreveram. Eu não tinha visto. Desculpem. A educação vai parar, professor. Vai parar toda a educação, será? A área dos professores, sim. Pois bem, eu vou fazer o seguinte: nós vamos mandar, então, na plataforma, aí para vocês, no Zap, nos grupos, né? Nos grupos de cada período, nós vamos mandar se haverá aula ou não. Na minha opinião, João Batista, eu quero dar aula. Eu quero que tenha aula, tá bom? Porque nós estamos no começo, e estudar a palavra de Deus é tão bom, e aonde a gente for, por exemplo, se eu viajar, for lá na fazenda, por exemplo, lá tem internet, eu posso dar aula de lá. Eu dou aula de lá para vocês. E vocês podem estar no local onde pega a internet, vocês assistam. O que vocês acham? Né? Perfeito, gente? Então, perfeito. Aí, Manila. Então, entendeu? Deu para entender, meus irmãos? Que aí vocês, aonde vocês estiverem, se vocês forem sair para algum lugar, pode ter aula. Normalmente, pode ter aula. Pode acessar até pelo celular, né? Pensa, eu vou lá no meio da roça, lá, dando aula para vocês, pensa um negócio desse. Eu dou. Eu faço isso. A Cássia está dizendo que podia não ter aula. Por que, Cássia? Por que podia não ter aula, Cássia? Fala para nós por quê. Professor, é porque eu vou levar os meus pais lá onde que eles moram. Já tem um mês que eles estão fora de casa, porque minha mãe fez uma cirurgia, mas meu pai. E lá, eles não têm internet ainda. Então, eu estou preocupada com isso. Eles moram no Mato Grosso, em Bom Jesus do Araguaia, mas eles ficam na fazenda, e lá eles não têm acesso ainda à internet ainda, não chegou lá ainda. Tá bom, eu entendo. O que nós vamos fazer, irmã Cássia? Vamos fazer o seguinte, nós vamos, então, decidir aqui internamente, a gente vai mandar a mensagem. Se, por um acaso, a gente decidir por ter aula, aí a aula vai ficar gravada, a irmã poderá assistir a aula gravada. Concorda? Certo, se tiver como eu estar indo em algum lugar e ter acesso, eu vou. Mas fica um pouco meio complicado. Mas quando a irmã chegar, a irmã pode assistir a aula, normal, que vai ficar gravada. Mas eu não gosto de perder, não. Assistir gravação não é igual pessoalmente, assim. Então tá, a gente vai avaliar isso, tá bom, irmã Cássia? Tá bom. Deus abençoe. Meus irmãos, então tá bom. Nós vamos parar por aqui, né? Geralmente termina às 20h30, nós estamos aqui agora no meu reloginho aqui às 20h22, né? Tem alguma pergunta a mais, alguma colocação que vocês queiram fazer?